Fala galera que comprou um vidro novo e esqueceu que tem que comprar os equipamentos, que é o Will. E aqui é o Rodrigo, e agora ele quer usar os equipamentos da aquarinho menor. Nossa, não vai dar certo, amiguinho. É. Ou, A não ser que tenha um vidro muito bom. também, mídias boas. Mídias boas. Ou ele tinha um aquário pequeno, Aham, e agora comprou um aquário maior, e o que ele vai Sim. fazer? Ele pode aproveitar alguma coisa? pode. Mas o quê? A gente vai ajudar você nesse episódio a saber como fazer a mudança de um aquário menor para um aquário maior, o que você pode aproveitar e como você pode aproveitar essas coisas. Exatamente. E então, começando todo esse processo, você tem seu aquário em casa, você montou esse aquáriozinho pequeno, aquáriozinho médio, enfim, e comprou um aquário maior. Um vidro grande. Grande ou nem tão maior assim, mas enfim, um outro aquário. E agora a gente tem alguns poréns aí. O que tu consegue aproveitar desse aquário e o que tu não consegue aproveitar deste aquário? Vamos começar pelo substrato, seja ele fértil ou não, e o tratamento é diferente para cada um deles. Sim, nós temos a diferença dele inerte, que aí é basalto, areião, cascalho, areião, enfim, tudo que não seja fértil. Uhum. Esse basicamente é só lavar, só limpar com Mas o água da areião torneira. fica fértil com sujeira dos peixes? Não. Ah, tá. É só lavar, água na torneira mesmo, balde ali. Uhum. Não precisa botar no forno, não precisa botar no sol. Não tem que cozinhar? Não Se tem fizer chá de areião. Não. A famosa sopa de pedra, né? Barra, Ferver o quebra a negócio. pedra. Ah, não. Não, isso é chá. Então, se ele é inerte, só lavar e aproveitar no teu aquário novo. Certo. Se tu quiser também, né? Se quiser, né? Se tu quiser, não aproveita. Já o fértil, Agora nós temos temos divididos por duas coisas diferentes. os dois tipos de substratos férteis que existem no mercado. Não duas marcas, tá? É, o orgânico e o mineral. Exato. Mineral, a gente pode dizer, tem o da Caribe Sea, Caeco Complete, tem o Fluorite Os da fluorites da skin Sken. e orgânico. E os orgânicos, daí tem o da Ado, M-Breda, Amazônia, Aquavitro. vários, né? Uhum. A diferença aqui é muito grande, porque o que é mineral, basicamente seria só lavar, Uhum. né? Já o orgânico não é assim, Com o entendimento que tu vai perder vai perder nutriente. nutrição quando tu nutriente. lavar esse substrato mineral, tá? Já o orgânico, dependendo da marca, ele chega a esfarelar tanto, vira um lodo, Aham. isso aí não tem como aproveitar. Exato. E o tempo Agora- de uso, né? E o tempo de uso. Já a da M-Breda, ele tende a não esfarelar Uhum. tanto, né? Então tu consegue, mesmo assim, resgatar uma parcela. Só que aí a gente vai recomendar tu colocar eles por baixo e colocar algo novo por cima. Claro, fazer eles para dar volume. Porque senão ele fica muito esfarelado e aí a remontagem do aquário vai ser praticamente impossível. Porque vai levantar muita partícula. Ai, o tempo. Eu já tive trabalho para remontar recentemente o meu aquário de camarões. Eu usei um substrato já usado e, cara, foi uma briga de primeiro momento. Então, Muita paciência. Exato. Às vezes vale mais a pena pegar um novo isso. do que tu fazer toda uma mão, ainda mais se tu tem eles misturado. A misturada é... Ah, aquela tristeza. A misturada é triste. Vamos para uma outra parte também que pode ser utilizada, que é os aquecedores. Certo. Equipamentos. Equipamentos, né? A gente vai botar os vitais, tá? Tipo, alimentador automático, é claro, que tu pode usar extras, assim, essas coisas iluminação, não. tu vai usar. O vital mesmo é aquecimento e filtragem. E aí na filtragem a gente vai separar as mídias. Mas, primeiro, aquecedor. Posso usar o mesmo aquecedor que eu estava usando no meu pequeno? Pode, desde que tu tenha a mesma relação de wattagem que tu tinha no pequeno, também pro grande. Exatamente. Então, se eu tinha um aquário de 50 litros e eu usava um aquecedor de 100, agora nesse aquário eu tenho 100 litros. Eu tenho que usar pelo menos 200 watts. Uhum. Então, tu pode usar esse de 100 e mais um outro de 100. Pode adicionar um aquecedor da mesma Não potência. precisa comprar um de 200. Isso só dobrou o aquário, é claro. É, Sempre tem em só mente dobrou, que é exato. proporcional à litragem. Perfeito. Proporcional. Litragem sempre. Filtro, a mesma coisa. Só que temos um porém aí na filtragem, que é o hang-on. Uhum. Canister é um pouco diferente de hang-on no sistema de filtragem. O hang-on não funciona no sentido de que se eu tenho um hang-on para 60 litros e agora eu comprei um aquário de 180, eu vou botar mais dois de 60, vou ter 3 hang-on de 60. Ah, não, com certeza não. Ele vai funcionar. Não, um exemplo bem grosseiro é que se tu amarrar 3 Uno, tu não vai ter a mesma potência e performance de um Porsche. Uhum. Eles ainda serão 3 Unos amarrados. Abraço, Clécio. Mas eu pensei até no Uno caixinha ainda, aquele. Ah, não, mas que o pessoal Não, tá não, reclamando não, que a não. gente tá fazendo comparação com o carro, né? Ah, é verdade, né? Um abraço, Clécio. Mas é uma comparação mais simples, né? Exato. Lógico que o pessoal entender. Então, se tu amarrar 3, tu não vai ter a potência de 1. Ainda serão 3 amarrados. Sim, exato. Não vai
ter o mesmo desenvolvimento. Uhum. E na filtragem funciona mais ou menos assim, então. Essa parte da filtragem é um pouquinho mais delicada, mas se tu tiver um canister, talvez o canister, dependendo se ele fizer essa parte que a gente fala sempre, da litragem hora de não deixar zona morta dentro do teu aquário, Aí tu pode utilizar aí tranquilamente. tu pode usar tranquilamente. Ah, mas ele deixa ainda um pouquinho de zona morta dentro do meu aquário, mas as mídias couberam tranquilamente para esse aquário novo. O que eu posso fazer? Então usa somente um filtro interno para auxiliar. É, uma bomba de circulação. Exato. Pra ajudar a tirar essas zonas mortas, que isso daí vai salvar a tua vida. Porque quem vai depender a tua filtragem, quem vai comandar a filtragem do teu aquário vão ser as mídias e não a movimentação que teu filtro vai fazer ou não tendo zona morta. Perfeito. Então parem de comprar filtros de 1.200 litros hora, Que não 5.000 faz litros hora. 1.200 que não faz 1.200. É, exato. Então tente Famoso. sempre focar na filtragem mecânica, biológica e química. Parem de querer botar filtro de alta circulação, porque isso não funciona. E aí a gente entra nessa parte. As mídias. Eu consigo aproveitar as mídias? Eu consigo usar as mesmas mídias? Bom, primeiro ponto. Sim. Mecânica, sim, né? Uhum. Para o mesmo Sim. filtro. Esponjas. Sim, a esponja, lã, perlon, é a mesma coisa. Mídia química. Vai depender muito do que tu tá usando de mídia química. Se é carvão ativado, tu vai ter que aumentar a quantidade, É. proporcional ao teu aquário. Se é purigem Bom, ou aí algum polímero, um saquinho de um purigem saquinho para é colocar 400, né? 400 Então, litros. na Então, tese, sim, tu pode utilizar a química ainda. exato. Então, poderia usar o mesmo, né? Agora temos um porém. Que é o biológico. Exatamente. E o biológico nós temos algumas variações aqui do que fazer com ele. Primeira variação é se tu vai fazer este aquário para os mesmos peixes que tu já tem hoje, Mesmo biótipo. ou vai fazer o mesmo biótipo, mas não necessariamente os mesmos peixes. Uhum. Dando um exemplo assim, hoje eu tenho um aquáriozinho ali de 40 litros, eu tenho uns 10 neonzinhos, Uhum. mas eu comprei um aquário de 100 litros, onde eu quero ter a carabandeira. Certo. Mesmo biótipo. Mesmo biótipo, mesma água. Uhum. Então a Então- biologia tende a ser a mesma. Eu posso utilizar as mesmas biologias, as mesmas mídias biológicas Exato. dentro desse filtro, tranquilamente, Uhum. sem fazer nenhum processo, somente a simples, entre aspas, manutenção. Sim. Porém, se tu vai fazer algo diferente, É. eu tenho hoje um amazônico, pH ácido, e eu vou fazer para um ciclo de africano. Cruz em 100 De litros. É isso, é. Não, 100 litros, né? Mas vou mudar totalmente o meu biótipo. Uhum. Vou mudar de ácido para alcalino ou de alcalino para ácido, Sim. enfim, vou mudar totalmente. Quando eu não vou utilizar os mesmos peixes e não vai ser o mesmo pH, vai ser tudo diferente. O que eu tenho que fazer? Uma maneira simples seria resetar as tuas mídias Um biológicas. reset biológico. Como é que eu faço um reset biológico nisso? Água sanitária, toca lá pra dentro. Não, mentira. Não. É não muito faz mais isso. simples que isso. Tem que fazer um processo simples, esterilizar a tua mídia. E como é que a gente esteriliza uma mídia? Como é que a gente mata qualquer coisa biológica Com o acima calor do aquário churrasco. o aquário, Tu churrasco, viu? Tu vai fornear as mídias, literalmente. acima de 100 graus, tu mata já quase qualquer coisa. Uhum. Então tu vai pegar tuas mídias biológicas, lava elas antes na água da torneira, simples para tirar qualquer excesso de qualquer coisa, Matéria orgânica em si. bota no teu forno ali e larga 200 graus ali por uns 5, 10 minutos, até elas atingirem uma certa temperatura. Rodrigo, Tá eu não feito. tenho forno. Eu posso usar micro-ondas? Não é recomendado. Não é recomendado. Eu não Algumas vou pagar mídias- micro-ondas de ninguém. Algumas mídias biológicas podem conter traços de metais. Também pode estourar, né? Exato, esse é o ponto. Vai explodir. Não faz, Não, pelo amor de Deus. Forno sempre. Pô, mas é difícil tu ter um aquário e não ter forno, né? Quê? Por quê? Tem que ter um aquário pra ter forno. Tu não tem forno? Tenho. Então, se Droga. tu tem, todos têm. A lógica é irrebatível. Se tu não tem forno, leva na padaria ali da esquina, pede pra eles, tu pode assar um negocinho pra mim. Bah, veio buscar o CO2 Bota caseiro. aquelas, sabe aqueles negócios que assa frango no final de semana? TV de cachorro. TV de cachorro, fica girando ali o bagulhinho. Eu falo assim, ô meu, quando finalizar aí, tu não segura pra Deixa o mim. calorzinho, deixa o Deixa calorzinho. o calorzinho só pra mim fazer um negocinho. E separa duas polentinhas. Mais ou menos isso. Então seria um processo de esterilização da mídia, no calor, no forno ali, bem tranquilo. O substrato, inclusive, substrato fértil, tu também pode fazer isso. Também pode botar lá no forno.
é mais fácil de tu manusear depois. Sim, ele seca, né? Ele seca, mas ainda assim pode ficar muita partícula. Quem já trabalhou com substrato seco, fértil e molhado sabe a diferença. Pra fazer o hardscape com ele seco é a coisa, assim, ó, mais fácil do mundo. Mas molha ele pra te ver. A tristeza depois no teu olhar. É, o que sobe na água, né? Exato. Não, é complicado. Então a mídia biológica nós temos esses poréns, tá? E aí a gente entra numa outra parte. Tá, mas a água, eu posso aproveitar, não posso aproveitar a água? E a água só tem um jeito de tu aproveitar essa água. É se tu vai usar os mesmos peixes ou tu vai fazer o mesmo biótipo. Tu vai manter a mesma biologia, vai manter os mesmos peixes, vai manter a mesma água. Aí tudo bem. Aí é só tu passar o máximo possível de água limpa do teu aquário pro novo aquário. Exato. E aí a gente vai falar aqui agora de como fazer. Eu gostaria de usar como exemplo o aquário do José, lá de Portugal, que ouve a gente. José. Um abração pro José. O José pediu para mandar um abraço para Portugal. Abraço em todos os portugueses que nos Inclusive, ouvem. agora, mandando esse abraço pro José, garante que quando a gente for para Portugal, que a gente vai em breve, a gente vai ficar na casa do José. Com certeza. Só porque a gente mandou um abraço agora, José. E não, José, a gente não vai fazer manutenção do teu aquário. Não, a gente vai te visitar, vai dormir, vai comer a tua comida e vai embora. Às suas custas e adeus. Não, José é gente boa lá, tá no grupo português. Sem muitas dúvidas. Português de Portugal, que redundância, né? É, realmente. Mas tá lá, gente boa pra caramba. E aí ele mandou uma dúvida, né? Que ele comprou um aquário maior, um aquário de 90 litros. E hoje ele tem um aquário de 40 litros. E como que ele fazia pra transferir os peixes e parte dos equipamentos dele pra esse aquário novo. E agora vem essa parte de como fazer. Vamos usar o exemplo do aquário do José. De 40 para 90 litros. De 40 para 90 litros. A gente tinha um aquáriozinho de 40, vai para um aquáriozinho de 90. Bom, um grande upgrade aí, né? Dobrou. Bom pra fauna. Ah, muito bom. Então, qual foi a jogada toda aqui? Como tu faz essa transferência para esse aquário aqui? Rápido, rasteiro, de certa forma, vai ser como se tu estivesse fazendo uma grande manutenção no aquário. Então, primeiro, tu vai tirar toda a água limpa que tu conseguir, sem sifonar, sem nada, desse aquário antigo. Tira toda a água, reserva ela em recipientes, baldes, enfim, coisas que não tenham entrado em produto químico. Nada, zero. Não tem sabão ali, né? Detergente, aquela tua tia, avó não pode ter pegado para deixar os panos da cozinha de molho. É. Tem a galera que usa, né? Pegou, salvou essa água, deixou teus peixes ali dentro daquela água, né? Teu substrato ali, tu vai fazer o procedimento, que nem a gente tá falando aqui, entre as simples. Se é só substrato inerte, tu lava. Se é o fértil, tu pode botar por baixo, depois botar o fértil novo por cima. Ou se é isso, tu vai jogar no forno, demora um pouquinho mais. É, claro, até ele secar bem. Mas, se for fazer um procedimento rápido, vamos dizer que seja o inerte, tu vai pegar esse inerte, vai jogar para aquário maior, provavelmente tu vai precisar de mais inerte, então tu vai acrescentar mais cascalhos lavados, e aí vem a mágica toda. Tu volta com essa água pro aquário, volta não, né? Tu acrescenta essa água velha no aquário novo, então que tu tenha salvo 30 litros desse aquário que é 40, Sim. Isso já é um terço do aquário, ou seja, é como se tu tivesse feito uma TPA de uns 60%. Uma boa ideia antes de transferir essa água é deixar o filtro desligado ali por 1 hora, porque o que tiver de partícula ela decanta, e como tu vai tirar uma água mais superficial, tu vai ter muito mais água limpa. Também, se tu não mexer em substrato. Claro, sem mexer no substrato. Se tu não mexer no substrato, até ele vai mais limpo, né? Sim. Agora, se tu mexer alguma coisa pra tentar pegar os peixes, aí é ruim. Meu amigo. Então tira a água limpa antes de tentar pegar os peixes. Até porque quanto menos água, mais fácil é. Exato. Botou essa água velha lá, botou o teu filtro, botou o aquecimento, completa com a água nova, tratada com os parâmetros iguais, bem semelhantes, se não iguais, ao que está acontecendo no teu aquário. Vai ser como se tu tivesse feito uma troca de 60% de uma grande TPA. Uma grande TPA. Botou teu filtro, se tu precisar botar mais mídia biológica, porque tu tem um aquário maior agora, sempre tu só recomendamos. Acrescenta mais mídia biológica no teu filtro. Se tu quer ter um novo filtro, acrescenta só tua mídia biológica antiga nesse filtro novo. Completou a água, completou tudo, fez os ajustes, teu aquário já está girando, reintroduz teus peixes, né? Temperatura tudo setadinho, reintroduz teus peixes e aí tu faz 3 dias de acelerador biológico. Seria interessante para colonizar essas mas bactérias. Não vou fazer o 7 e tudo mais, não, é 3 dias, porque isso é caracterizado como uma manutenção rigorosa e não como um aquário novo. Exatamente. E, mas as bactérias não vão morrer, vai perder um pouquinho de bactéria, sim. Sempre se perde. Sempre se perde, mas o que vocês têm que ter noção, o que vocês têm que ter conhecimento, é de que a bactéria, quando tu faz esse
transporte de fauna, a bactéria, ela se alimenta do que a tua fauna, que o teu aquário está gerando. Exato. No momento que tu tá transportando tudo para este aquário novo, Tu tá transportando também o alimento. Tu tá transportando também o alimento, tudo que está sendo gerado para essa bactéria. Então o nível de alimentação dessa bactéria continua o mesmo. Então tu não vai perder bactérias, seja por inanição, ou, claro, tu vai perder bactérias pelo todo esse processo que Manejo, tu tá fazendo. Mas é pouco, é o mínimo de bactérias, nada para realmente haver um problema no teu aquário. Perfeito. Então a gente faz um reforço de 3 dias de acelerador biológico, que é para essa mídia nova que tu colocou ser colonizada um pouco mais rápido. Exato. Né? E está feito sua grande troca. Olha aí que fácil. É simples, realmente é um processo bem simples. A gente aconselha depois também ficar monitorando, claro que Níveis de amônia, nitrito e nitrato E caso pH, e caso venha a subir essa amônia ao nível não Alarmante. desejado, vá fazendo trocas de água seguidamente, né? Trocas de água de 30% a 40% por dia até essa amônia vir baixar. Porque pode acontecer, né? É um processo que pode vir a acontecer, mas tu usando bons produtos, bons condicionadores, eles vão dar mais do que muito conta fácil. do teu processo todo. Exato. E agora, a gente quer contar as histórias aqui. Umas Aconteceu. coisinhas que acontecem no nosso Coisas que grande acontecem. mundo bizarro. Exatamente. Já mandamos um abraço aqui pro José. Sim, para toda Portugal. Já falamos que nós vamos ficar hospedados na casa dele. Claro. Mandar um abração pro Gildinei. Grande Judinei, que está de Tá aniversário, de aniversário hoje. Parabéns, Judinei. Dia 1º de setembro. Ó, é o dia que esse podcast está sendo gravado. E vai ser Aniversário- lançado. Aniversário de Gildinei, parabéns pro Gildinei. Parabéns, Judinei. E a gente quer contar uma historinha aí triste, Triste, feliz. porém feliz, com final feliz. No final feliz? Exato. No final feliz. Nós estamos sempre buscando nos aperfeiçoar. Busque conhecimento, como diria o ET Bilu. Grande ET Bilu, Grande né? ET Bilu. Sábio, É. brasileiro, com certeza. E nós seguimos os ignorado, passos. né? Seguimos os passos dele. Seguimos os passos do grande ET Bilu, busquem conhecimento. Então a gente está sempre tentando se aprimorar, sempre tentando buscar algo melhor, Lendo, estudando, vendo vídeos, cara, é E coisa. Não sei por que motivo, Uhum. às vezes as pessoas têm medo de falar com a gente, ou falar, olha, aqui vocês fizeram errado, aqui não tá legal, ou, bah, essa informação aqui não tá bacana. E, cara, isso pra nós é necessário, porque a Mas- gente precisa descobrir onde a gente tá errando, como a gente tá errando e o que a gente está Exatamente. errando. Porque a gente quer se retratar se a gente falou alguma coisa errada. Com certeza, a gente quer fazer os reviews do que a gente errou, quer melhorar, A gente aperfeiçoar. gosta de saber o que a gente errou, porque, cara, a gente A gente fala não uma é coisa dono da errada. verdade, Com né? certeza não. E aí, nós temos os nossos amigos, os nossos conhecidos até lá do grupo, enfim. Sim, os grandes personagens do Alcoolismo Bizarro Grandes fizeram, personagens estão na que história. Nós vamos contar os personagens também. Uhum. Mas teve um caso específico Que foi interessante. que foi bem Eu interessante. gostei. E esse que teve o final feliz. Que o Tá tendo Will, todo, o Will recebeu um print Uhum. do contato dele, Claro. falando assim, ô meu, olha lá, ó, esse cara aqui discorda de vocês. Interessante. E aí o Will me mandou, olha meu, esse cara aqui discorda da gente. Aí eu peguei prontamente e falei pro Will assim, ô Will, pega o contato dele e manda uma mensagem pra ele agora. Não pra xingar ele, não pra perguntar o que ele discorda, porque eu preciso saber no que ele tá discordando pra gente poder conversar e poder acertar o que a gente tá Pra ver errando. o que era o problema, né? Pra ver se realmente vai que é uma técnica muito errada que a gente passou, Uhum. uma técnica errada, alguma coisa que ele discorda com fundamento. Sim, sim. Né? Alguém tá, sei lá, muito à frente, alguma coisa, porque a gente fala de um âmbito ainda geral de muitas coisas. Sim, A gente específico não se ainda não é aprofunda 100%. muitas coisas. Uhum. Então, tipo, de repente é um cara super técnico aí e pode nos acrescentar muita coisa. Claro, prontamente eu fui lá, adicionei o contato dele, botei como cara que discorda Sim. e mandei mensagem pra ele. Bah, e aí, tudo bem? Cara, eu sou o Will do podcast e eu fiquei sabendo que tem coisas que tu não concorda com a gente, então eu queria saber de ti o que é pra gente discutir sobre. Pra gente melhorar? Claro, porque esse é o intuito do podcast, é sermos aquaristas melhores. Sim. E aí a resposta dele foi: bah, cara, realmente eu escuto vocês, mas eu discordo de umas coisas aí. E aí eu, cara, o que tu discorda? Bah, agora eu não lembro. Eu não lembro agora, mas depois eu vejo. Um abraço pro Pablo! Um abraço, seu Pablo! Que acabou entrando no nosso grupo. O Pablo, depois disso, ele descobriu do que ele discordava da gente. Não, e aí eu assim, tá, não, peraí. Aí eu mandei pro Will, né? Porque o Will que estava fazendo a intermediação. sim. Aí eu mandei pro Will, não, só pera um pouquinho. O cara tá discordando da gente, mas ele não sabe o que ele discorda. Ele não Pera sabe aí. muito bem, mas ele discorda. Tá, não, vai lá descobrir isso aí. Aí o Will foi, né, na investigação. Aí ele largou assim, tá, meu,
eu discordo que vocês falaram da esponja, mas tem que ser esponja sem fungicida e sem bactericida. E daí a gente foi ouvir o podcast E a sobre gente isso. fala que não pode usar coisas com fungicida, bactericida e tudo mais. Então assim, Pablo, tu discordou de algo que a gente também discorda. Então todo mundo discorda, é isso aí. Então um grande abraço pro Então, Pablo. como os personagens do Aquarismo Bizarro, você é o cara que discorda. Você agora é intitulado como o cara que discorda. Um abraço, Pablo. E, cara, depois dessa conversa, Ficou muito bom. Né? ele escutou o podcast pra entrar no grupo, mandou a senha e tá lá no grupo. E agora ele tira dúvidas com a gente. E ele, infelizmente, ele tá errado sobre se Ciporax aumentar o pH, tá? É um caso bem específico dele, que não é. E aí o Rogério também. Eu tive um caso parecido, que eu tinha concha O ruída Rogério no Cruz. filtro. Aham. E aí eu botei Matrix, aí rolou lá e alcalinizou. Mas não, acho que não era concha. Rogério, tu mexeu nas conchas, elas liberaram toda aquela alcalinidade que tá delas fazer atrito. Calcário, né? O calcário delas, e isso subiu o teu pH, não foi o Matrix, tá? O Matrix não altera parâmetros de água. A gente trabalha tempo suficiente com isso pra saber que não. Mas enfim, essa parte do Pablo foi interessante. Foi muito divertido. Porque assim, eu fiquei na curiosidade, cara. Eu fiquei tipo assim, Que o, cara eu fiz? o cara discorda. Pô, vamos descobrir que o cara discorda, porque eu quero pesquisar isso aqui, eu quero ver onde eu errei. Uhum. Eu quero melhorar isso aqui pra passar conteúdo melhor. E aí ele, eu não sei, não lembro. Tá, então tu não errou? Então essa noite não passa frio, que tu tava coberto de razão. Credo! Então o Pablo fica conhecido no nosso grupo como o cara que discorda. Isso. E nós temos vários personagens, né? Muitos Porque personagens. tem o Gildinei e a tia dele. Quem já escutou todos os podcasts anteriores sabe que tem muita gente que passou pelo Aquarismo Bizarro que fez história com suas histórias pra nós. Isso não, a gente não tá inventando histórias. Esses São perso- pessoas reais, esses É o nosso personagens. elenco. É um elenco. O Star Team. Então assim, o Gildinei, a gente tem departamentos, inclusive, dentro do próprio grupo do Aquarismo Bizarro. Tem. E, por exemplo, o Gildinei. Sim, O Gildinei é o nosso departamento de relacionamento familiar. sim, tanto que ele Que não fala lida mais com a tia dele. né? Não fala com a tia dele. É, Desde que a super. tia dele botou os plantados e matou os peixes, a tia dele não fala com ele. Só que ele tentou salvar o aquário da Ele tia dele. tentou, realmente. Ele Tentou tentou. resgatar. Não conseguiu. Mas vai conseguir ainda. Um dia, Judinei, um dia. Nós temos o nosso departamento Sim. de plantas Fora da água. silvestres. Silvestres, né? Plantas silvestres, pitus abandonados Sim. e fertilizantes de orquídea, que é a Jussara. E carro que não pega no frio, cara. E carro que não pega no frio, que é a Uhum. Jussara, né? Nós temos nosso departamento de... A empresa que limpa vidro, que é Do do Douglas. Douglas. Uhum. Também é a parte de exorcismo de gambiarra, né? Uau, o Douglas é bom nisso. E conversão no Ololô. Uololô. Ele Não, jogou. o Douglas já converteu muitos aquagambiarristas para aquaristas. Isso é Obrigado, importante. Douglas, isso é importante. O Jean, que é o homem do paludário, O homem do Paludares, incrível. Cara, o projeto que ele tá fazendo, na parede lá, espero que não caia a parede dele. pelo amor de Deus, Provavelmente faz cai a no parede, estrutural. mas não cai o paludário, né? Exatamente. O negócio tá fazendo bem feito. Abraço, Jean. Nós temos o Raí, que é o nosso Engenheiro da Erheim. foragido da Erheim. Exato. Pra quem não sabe, o Raí realmente, né? O cara, provavelmente um dos fundadores da Erheim. Mas ninguém fala. Ninguém fala que é pra Não, não claro dizer que é que não. mentira, né? Ele é aqueles sócios anônimos. Exato, exato. E, pô, a tecnologia que o cara emprega aí, não, o cara é... Perfeito. Inclusive, quem quiser fazer algum filtro, alguma coisa diferente, marca aí. E parem de marcar Raí na gambiarra. Não marque. Raí Oliveira. Não Raí marque. com Y. Raí Oliveira. Não marquem, por gentileza. Tá? Ele não vai ensinar vocês a fazer um filtro caseiro De com qualidade. Nossa. Nós temos o Alex aí. O Alex tem múltiplos títulos. Bah, o Alex tem muita coisa, É, né? é o homem do... o Alex tem uma coisa que ninguém mais tem, cara. Tem que é mais vontade de aprender. Ah, não, tá. Que é a Achei que vontade era de outra aprender. coisa. Achei que era outra coisa. Mas o Alex aí tem um hotel, né? O Alex é da hotelaria. Hotelaria. Em Juí, Itajaí, Por Iraí. Iraí. Que ele bota a gurizada dormir no porão. Cuidado, gurizado. Gurizada, não vai lá. Mas não ele vai. também, Se ele- for, pede desconto pela Ele é um conexão. multi-empreendedor, né? É? Porque ele tem também a questão dos torrones, que ele bota a gurizada pra vender no final. Exatamente. O Alex, ele disputa diretamente com o Miguel, Sim, que é da bala de goma. que é da bala de goma. Ele disputa os pontos da cidade. Cara, é uma Quem briga feia. vende bala de goma e torrone. E por incrível que pareça, o Douglas tá entrando na concorrência com os otociclos limpa-vidro. Ah, os Ele para-brisa, né? Ele joga o balde d'água no para-brisa e joga os otociclos. A gurizada passa e o outro Depois passa recolhendo. Recolhendo, exatamente. Né? Nós temos a Camila aí, que é a nossa Madame Machado, que tá sempre cortando todo mundo dando machadada. Inclusive poda rabo de raposa no machado. Cruz. É ela que trouxe a maldição pro grupo, né? Trouxe a maldição do rabo de raposa. Exato. Isso um dia será revelado. Mas esse dia não será hoje.
O Rogério, né, que a gente falou aqui. Rogério Cruz, o Rogério é o ermitão do podcast. Esse cara, quando a gente tava gravando, ele devia estar aqui do lado. Não, o Rogério, realmente, eu acredito... Ele acompanha a gente desde o início. Não, o Rogério, eu acredito que não fui eu que tive a ideia. Eu acredito que foi o Rogério que falou, tu vai gravar. Aí ele sussurrava nas sombras da noite. Tu vai fazer material. Aí quando o Will chegou aqui, ele que chegou no Will e falou assim, tu vai fazer podcast. Então foi o Rogério, acredito que foi o Rogério que fundou. O Rogério é o espírito fundador do Aquarismo Bizarro. O Rogério estava no Aquarismo Bizarro antes do Aquarismo Bizarro existir. Exatamente. Né? Ele já era um aquarista bizarro. Temos o Coronel. O Coronel Sanders, dono dos maiores KFCs que tem no Brasil. KFC é o de luta, né? É sim, é o Kids Fighting Championship. Rinha de criança. A gente tem o William lá das tretas. O William das tretas é bom, cara. O William tá sempre nos grupos enchendo o saco. O Homem do Caos também se chama Will. Então acho que é o nome que é o problema, tá? Nós temos no grupo, ele aí é uma presença especial. Porque ele está no grupo, mas ele nunca fala no grupo. Sim. Porque ele tá sempre bêbado, ele tá sempre mamado, ele tá sempre em coma alcoólico. Abraço, Mineiro! Abraço, Luiz Mineiro. Ele tá sempre no grupo lá. Na verdade, não como alcoólico, ele é imune, né? Sim, com certeza. Ele é imune, mas ele sempre tá naquele estado ali. Tô pra lá, não tô. Tô mais pra lá do que pra cá. Inclusive, ele já veio fazer um programa aqui com a gente, né? Fez Sim, o dos camarões. Os camarões, ele tem o dom, ele tem a santidade. Vai vender a água do aquário dele. Purificada pra qualquer coisa reproduz. Água de Luiz. Água de luz. Não, se aquilo cai no chão, assim, começa a brotar camarão. O bicho reproduz, que é umas loucuras. E nós temos nosso grandíssimo... O geólogo. Nosso geólogo guru, que tá sempre tomando no seu copo de chopp. Cerveja. A sua cerveja. Gelada, você me manda foto lá, ó. Convidar que é bom não, né? Mas... Aqui é o geólogo guru, estou tomando cerveja. Sempre manda pra nós lá, né, a foto. Tal. Ele até convida às vezes. Mas eu acho meio suspeito, porque ele convida lá pela 1h30 da manhã, 2 horas assim. Quando ele já tá no terceiro caneco. Eu acho meio suspeito, não vou. Mas é o grande porque o geólogo guru, ele tá sempre respondendo as dúvidas da gurizada que manda lá, né? Hoje, ó, essa rocha aqui, ela pode alcalinizar a água ou ela não alcaliniza? Daí ele sempre solicita, olha, tá parecendo que pode alcalinizar, mas também não pode. Resposta 100% incerta. Não, sempre, olha, a princípio não, mas pode ser que alcalinize também. Então tá sempre... É o homem do talvez. Esclarecendo, não sempre esclarecendo com clareza, né? O pessoal... Então, cara, o nosso grupo é cheio de personagens, na verdade. Exatamente, são personagens reais, pessoas vivas e tem muitos outros. Tem muitos outros. Tem uns meio mortos lá. Mas tem muitos e tem vários personagens que vão falando, vão contando essas histórias. E isso que a gente passa pra vocês são as histórias deles, porque quando tu entra no grupo, existe uma regra que tudo que tu posta no grupo pode ser falado no podcast. Só lamento. Então, a gente acaba trazendo essas novidades pra vocês. E, cara, a gente criou uma família, basicamente, né? Exatamente. Cara, o grupo é muito interessante, tem muita troca de informação, tem muita raid em grupo ali. Não, mentira. Não. Tem muita parceria. Cara, é um grupo onde o pessoal entra realmente como amigo, não tem briga de ego, né? Quando tem, a gente bane a pessoa. Não, mentira, só teve 2 banidos até hoje. Espero continuar assim. Não era um só? Não, que um saiu, né? O outro que vai onde tu sabe, né? Enfim. Isso só pode ser coisa dele. Aí, pra finalizar, pessoal, a gente só tem a agradecer a todo mundo que nos ouve. Porque, cara, é demais isso aqui. Olha todas essas pessoas, olha todo mundo que agregou. O Aquarismo Bizarro, ele não é feito somente de mim, somente do Will. Com certeza, ele é feito não. de todo mundo. E, aliás, o Aquarismo Bizarro hoje, eu falo pro Will, ele não pertence a mim, não pertence ao Will. O Aquarismo Bizarro pertence a todo mundo. A gente acaba sendo só um mensageiro de uma informação. Porque não é mais nosso aqui. Com certeza, nunca foi. Né? Nunca foi. Sempre foi pra vocês o podcast. Exato. Então isso é de vocês. Os números que aparecem lá. De, a gente chegou em tal lugar, a gente chegou em tal país. Chegamos na Austrália, né? Na Austrália, interessante pra caramba. Chegou na Austrália. A gente chegou aqui. Esses números não são nossos, não é meu e do Will. É do Aquarismo Bizarro. E vocês são o Aquarismo Bizarro também. Exatamente. Então, pessoal, vocês são nossos bizarrinhos. Muito obrigado, pessoal, a todos. Eu vou ficando por aqui. Fui.
Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de um aquário maior do que minha filtragem, por favor, entre no site do Aquarismo Bizarro, www.aquarismobizarro.com.br, ou pode nos enviar um e-mail para aquarismobizarro@gmail.com, e também estamos lá no Instagram, Aquarismo Bizarro. E eu fui!